Expressão Cult está marcando presença aqui na Bienal do Livro de 2018. Queria pedir para você que está me assistindo, para ir acompanhando os links que passam aqui embaixo no decorrer de todo o programa, para você ir curtir a nossa página do Facebook, assistir de novo esse vídeo, mandar para os amigos, para a família, fazer o compartilhamento. E nós, da WTV Brasil e do Expressão Cult, temos uma mensagem para você aqui na Bienal do Livro de 2018. Estamos aqui com a Mia Klein, ela que está lançando uma obra aqui na Bienal, né? Um romance quase de cinema. Queria que você contasse um pouco sobre a história do livro e como é que começou tudo isso, sua pesquisa, sua busca, como é que foi a elaboração do livro? Nada melhor que o Google, né? Primeiramente. Bem, eu sempre gostei muito de livros românticos, então eu resolvi pesquisar um pouco sobre relacionamentos abusivos porque é uma realidade muito forte aqui no Brasil. E como que a mulher hoje aqui no Brasil pode fazer para recorrer quando tem um caso, Lei Maria da Penha, porque o relacionamento abusivo não é somente físico, é psicológico também. E às vezes a pessoa sofre e acha que é normal, que é natural. Então, como eu sou leitora e autora, resolvi abordar esse tema. E mulher também, né? E mulher, exatamente. Falam que é o sexo mais frágil, né? Não sei se é o sexo mais frágil. Resolvi abordar para de repente despertar naquela que lê e que sofre o problema, saber como fazer para tentar solucionar, só que também usando um pouco de romance, um pouco de fantasia, né? Porque uma brasileira conhecer um astro de Hollywood não é algo assim tão comum. E como que é trabalhar com um tema tão pesado desse e com a parte do romance? Como é que é juntar esses dois universos tão diferentes? A atitude da mulher, ela precisa dar o primeiro passo. Então, foi isso que a protagonista fez. Ela fugiu, ela terminou e foi embora. Indo embora, ela conheceu uma pessoa que mostrou uma realidade totalmente diferente para ela. É aí que começa o romance. Ela fala, nossa, mas eu vivia uma coisa tão ruim, eu não sabia, e agora não pode ser que essa pessoa é tão especial para mim. Então foi mais ou menos nesse ponto que eu cheguei. E aí vai desenrolando o romance, a mídia, né? Aquela coisa paparazzi. Então é mais ou menos esse tema. É isso aí, Mia Klein aqui na Bienal 2018. E aqui na Bienal do Livro encontramos o Vinícius Silva, ele que está lançando um livro aqui para a Bienal, imagino que seja... Você já está com 2 livros, é isso? Conta pra gente o seu processo literário, como é que você criou os seus livros, quais foram as principais inspirações, conta um pouquinho de você. Conto sim. Oi gente, eu sou Vinícius Silva, sou autor desse livro aqui, meu livro solo, série Outros Contos. É um livro de contos esse aqui, ele conta basicamente a história de cada conto, tem as suas histórias, seus personagens, começo, meio e fim, porém de alguma forma todos os contos estão interligados de alguma forma. Então lendo, você vai conseguir descobrir você vai conseguir descobrir cada detalhezinho da história. Bom, o meu processo criativo foi bem trabalhoso, que eu tinha que ler, porque cada conto tem o seu gênero, então eu tinha que pesquisar bastante sobre o gênero da proposta para poder mostrar para as pessoas sobre aquele gênero. Eu demorei para escrever esse livro 13 meses, foi 13 meses de pesquisa e de escrita para poder desvendar essa história aqui. Trabalhar com conto não deve ser uma coisa fácil, né? Porque tem que ter cada conto tem que ter um início, um desenvolvimento e um desfecho. Como que você faz para trabalhar com todas essas temáticas dentro do seu livro? Elas se juntam, elas se separam? Como é que é esse processo da criação de um livro de contos? Certo. Eu achei que para poder escrever um livro de contos ia ser mais fácil do que um livro inteiro. Mas é completamente o contrário. É bem complicado. Tanto para poder escrever, teve conto que eu escrevi num dia e outros que eu demorei um mês inteiro para escrever aquela história, porque eu tinha que desenvolver e tudo mais. Mas escrever uma história de conto é bem complicado, porque o que acontece? Ela é um recorte de uma história original, uma história inteira. Então você tem que explicar um pouco pro leitor sobre o personagem, mas não muito, né? E desenvolver a trama que você quer mostrar pro
pro leitor do conto. E de modo geral, assim, quais são os temas principais que permeiam os contos que você tem aqui dentro desse livro? Certo. Uma proposta que eu tenho para os livros de conto é que ele possa trazer uma reflexão para a gente na vida atual. Por exemplo, eu tive um momento da minha vida, aqui na história tem o terceiro conto, que chama A Apanhadora de Almas. A personagem, no começo do conto, ela queria se matar. E eu escrevi ele numa parte da minha vida que eu tinha perdido a minha avó. Então eu fiquei muito triste, muito abalado. Não pensei em me matar igual a protagonista, mas fiquei tão triste, tão abatido com isso, que toda a minha emoção eu joguei para a história. Então, quando o pessoal lê esse conto, o pessoal fica admirado. Mas eu creio que é um pouco da minha dor que eu senti, que eu levei para o livro. Maravilha, esse é o Vinícius aqui na Bienal 2018. Estamos aqui com a Mariana Mello, ela que está pela primeira vez na Bienal. Nunca tinha vindo para um evento desse tamanho ou já veio para outros eventos sem ser a Bienal? Não, para a Bienal, assim, é a primeira vez. O que você está achando desse evento? Como é que está sendo para você? Como é que tá o ambiente da Bienal está sendo para você? Cara, está sendo muito legal, porque eu sempre via os vídeos, eu sempre quis vir. Aí esse ano eu tive a oportunidade de vir, fui convidada a vir na Bienal, aí eu tô aqui. Você veio quantos dias aqui de todos os dias? Eu vim 2. Você veio buscando alguma obra, algum livro específico ou você veio mais para poder experimentar os livros? Eu vim para conhecer, mas eu também vim porque o Afonso Solano estava aqui e eu vim conhecer ele. Manda um beijo pra família. Beijo pra mim. Manda um beijo pro pessoal do cursinho. Beijo, pessoal do cursinho. É isso aí, WTV Brasil aqui na Bienal do Livro 2018. E aqui na Bienal encontramos um trabalho muito bacana realizado pela Sandra, né, que é o pós-doutorado dela. O doutorado, na verdade, né? Pós-doutorado. O pós-doutorado, que foi um livro, uma obra que ela se inspirou na série Once Upon a Time, que é aquela série dos contos de fada e tal. Queria que você contasse como é que surgiu essa ideia. Provavelmente você gosta muito da série, então bateu aquele estalo assim do tipo, vou começar a estudar isso. Como é que surgiu tudo isso? Bom, tudo bem, gente? Olha, Once Upon a Time é uma série que eu adoro. Então, quando ela apareceu, eu comecei a assistir. Eu tenho um encanto pelos contos de fadas desde a época da faculdade. Então, eu pensei que era a oportunidade da gente unir o agradável dos contos e também trazer para a academia e para o público em geral, porque é um estudo, né, muito claro de adaptação dos contos para uma série de TV, então toda a linguagem e tudo mais. Mas ele não é só isso. Ele trata de uma coisa que chama encantamento. É o encantamento dos mitos, das histórias infantis, de como existe uma adaptação ao longo, né, dos anos e das culturas. Então, por exemplo, você sabia que a Branca de Neve é inspirada em personagens reais? Chapeuzinho Vermelho que você estava contando pra gente também. Isso. Então, a história de Chapeuzinho Vermelho é uma história que vem desde a mitologia, dos mitos clássicos, né, da Grécia, e depois ela vai passando também pelas histórias medievais. Por exemplo, por que de repente você tem crianças que jogam pãozinho no caminho da floresta? Será que isso se fazia mesmo? Sim, acontecia. Então, muitas vezes, coisas da realidade, elas tornam, né, elas são mitificadas para que a gente possa contar essas histórias para as crianças, né? Desde aprendizado, enfim, é isso, né? Sandra, deixa eu te perguntar, quando você estava fazendo esse livro, produzindo sua obra, muita gente deve ter ido contra você, né? Do tipo, isso aí não é uma coisa séria, provavelmente devem ter menosprezado porque talvez histórias infantis não são levadas tanto a sério, né? Pra educação da criança. Como é que foi isso? Teve isso mesmo? Não teve? Como é que foi pra você? Olha, eu vou te dizer uma coisa, foi uma surpresa para todos porque é um trabalho diferente. A própria série, como ela adapta histórias infantis, já tivemos uma outra adaptação de histórias infantis para adultos, né, que era um quadrinho chamado Fables, mas era outra pegada, já falavam para ver assim, mas já tem isso. Não, é muito diferente. Tanto é que o encantamento dessa série, eu insisto nessa ideia do encantamento, porque é isso que ela propõe. Ela permite que as pessoas descubram o que tem dentro de si. Ela trabalha muito com a questão psicológica, né? Então, muitos se identificam, por exemplo, com as fadas, outros se identificam com as princesas. Os meninos muitas vezes se identificam ou com o Rumpelstiltskin, porque ele é um personagem mutante que é baseado no Trickster. O Trickster
é o irmão do Thor, ele é baseado em deuses da mitologia celta. Então, você tem muitas identificações e tal. Enfim, é uma série que vale a pena ser assistida e a partir do livro você vai desfrutar muito melhor porque você vai entender o que você está vendo. E fora que dá pra ajudar muito na construção de uma personalidade da própria criança, né? Vendo esses personagens. Então, o mais interessante é que Once Upon a Time não é uma série só para crianças, né? É uma série para adultos, mas que toca o seu lado criança. Você vai lembrar como ela foi feita pela ABC. A ABC, ela é Disney, então ela vai abordar toda aquelas imagens que nós estamos habituados. Então você vai entender, por exemplo, você vai rever clássicos que você assistiu quando criança. Então ele vai te falar muito profundamente, né? Vai tratar de uma maneira muito grande um assunto que no dia a dia pode não ser tão levado a sério. Exatamente. Né? Por exemplo, olha, você chegou a assistir a série? Alguns capítulos, os primeiros capítulos eu cheguei a ver. O livro trata da primeira temporada da série. Então, por exemplo, por que você tem uma salvadora, né, que vai resgatar todo esse mundo dos contos, né? O que é isso? Se você fosse um personagem, que personagem você seria? Olha, isso é bem complicado, né? Porque tem tanta... Mas acho que o Rupert acho que é uma boa pedida. É isso. Interessante. Então, ele permite... Once Upon a Time é muito instigante nesse sentido. Ele permite que você reflita sobre quem você é e quem você gostaria de ser, quem você pode ser. Você é que precisa querer ser. É isso aí. Precisamos querer ser. Aqui na WTV Brasil com a Sandra e ouçam Upon Time. Tá gostando da Bienal do Livro 2018? Então não deixe de curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram. Os links ficam passando aqui embaixo no decorrer de todo o programa. Estamos aqui com o Carlos, ele que tá lançando o livro aqui na Bienal, o Sem Cerimônia e Outros Contos. Ele tava agora dando autógrafo, fez uma sessão de autógrafos cumprida e tal. E eu queria, Carlos, que a gente tava conversando um pouco aqui antes da entrevista, e eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu a ideia de fazer um livro, quais foram suas inspirações. Eu sei que passou por um problema, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a produção do livro. Bem, eu sou escritor já há muitos anos, eu escrevi vários livros antes desse que eu engavetei, que fracassaram, eu tive que errar muito para chegar até escrever um livro que eu falasse, vamos lá, esse aqui dá para publicar, mas você aprende muito errando e aí cheguei aí. Esse livro foi escrito durante um episódio de depressão maior, em que eu trabalhava à tarde numa loja de produtos de limpeza, que não tinha absolutamente nada a ver com literatura, sofrendo as consequências da depressão. Chegava em casa às 7 horas, ia para a cama, e durante a madrugada a depressão me dava uma folga. E eu ouvindo muito jazz, rock também, um pouco de Ramones. Que eu adoro, Nirvana. Eu comecei a escrever esses contos e foi um processo de simbiose mesmo. Carlos, muita gente vê a depressão como muitas vezes aquela coisa da frescura, muita gente menospreza esse problema. Você acha que a arte, de modo geral, seja produzindo livros, seja com música, seja com qualquer coisa, ela pode ser uma solução muito eficaz, como foi para você, para muita gente que sofre de depressão? Sem dúvida, eu acho que criar é a coisa mais bela que um ser humano pode fazer. E seja em qual trabalho ele desempenhar suas funções, se ele está fazendo algo novo cada dia que passa, uma nova forma de abordar o trabalho dele, criando, é uma grande forma de superar a depressão. Esse é o Carlos aqui na Bienal 2018. Estamos aqui com o Rogério, com o Edivaldo e com a Thalita. Eles que acabaram de dar uma entrevista que a gente pegou imagens, estavam numa roda de discussão e eles estavam falando sobre um pouco da literatura, da reportagem. Eu queria que vocês contassem um pouco como é que é trabalhar com essa temática, quais, da visão de vocês, como é que foi esse início, como é que vocês entraram nisso, as inspirações, como é que foi tudo isso para vocês? É muito fascinante para o profissional, porque tanto o livro-reportagem quanto o jornalismo literário são dois segmentos da literatura de não ficção que estão presentes na sociedade há muito tempo, presentes no Brasil, inclusive, com muita força, né?
E esse lançamento agora do prêmio da Amazon Brasil, ele traz um incentivo tanto a profissionais veteranos quanto a jovens para mergulharem nesse campo, que traz um fascínio especial para quem lê, porque você vai ter possibilidade de ler de uma maneira mais ampliada, mais compreensível e abrangente do que você encontra na mídia do dia a dia, e ao mesmo tempo quem faz é porque sente uma atração e o desafio que é você colocar-se a campo para escrever uma história centrada em pessoas e transmitir isso para o leitor num grau de compreensão bastante amplo e ao mesmo tempo permitindo a pessoa vivenciar simbolicamente aquela história. Então é um trabalho que traz um ganha-ganha, win-win para todo mundo, para quem lê e para quem faz. Maravilha. E foi muito... como é que você escolheu essa área? Por que escolheu essa área? Como é que começou tudo isso na sua história individual? Quando eu era garoto, eu descobri o jornalismo literário através de uma revista que houve no Brasil nos anos 60, muito famosa, que foi a revista que mais publicou esse tipo de jornalismo, chamada Revista Realidade. Então eu fiquei empolgado com aquilo e aos 15 anos já pensei, bom, eu quero fazer o que esses caras fazem, viajar pelo mundo e escrever sobre as pessoas, mas nesse estilo de reportagem, que é diferente da forma de narrativa que você usa no dia a dia. A Thalita que trabalha na Amazon, que é você que estava contando um pouco pra gente do prêmio, né? Que você de incentiva esse tipo de publicação. Conta um pouquinho pra gente do prêmio. Bom, o prêmio está com inscrições abertas, qualquer um pode participar, basta publicar um livro, reportagem, a pessoa precisa ser o detentor do direito autoral, então ele não pode estar com uma editora, mas se já pode ter sido publicado anteriormente, então publica no KDP, coloca a hashtag Prêmio Reportagem Amazon até o dia 31 de outubro, o livro já vai estar à venda, já vai atingir leitores, já vai ser um trabalho para se divulgar. E a gente tem o portal Jornalistas e Companhia e a Editora Record avaliando e a gente vai escolher um prêmio para ganhar o livro impresso e os R$10 mil. E também tem uma modalidade que eu destaque universitário para quem está terminando a faculdade agora ou quem concluiu nos últimos 2 anos concorrer a esse prêmio de destaque universitário de R$5 mil. É um incentivo mesmo, né? Exatamente, é um incentivo para todo mundo que já está nesse ramo, para quem tem um conteúdo, publicar e ver que não necessariamente precisa de uma editora, já pode divulgar o seu trabalho e compartilhar com a população brasileira os seus estudos, as suas reportagens, as suas obras. É um incentivo para os jovens que estão se formando agora, acreditarem na sua capacidade, investirem nisso, irem se capacitar, inclusive com a nossa parceria com o professor EV, que ele pode buscar técnicas de narrativa para concluir a sua investigação, concluir sua reportagem e a gente disponibilizar para os leitores mais estudos, mais casos, mais informações. E o Rogério também que está aqui com a gente, você que está trazendo um livro, né, sobre o caso da Isabela Nardoni. Eu queria que você contasse um pouco como é que você produziu essa obra. Você que falou que é uma investigação da investigação. Como é que você conseguiu publicar, produzir toda a sua obra? Bom dia, João. Um prazer estar falando com você e com todo mundo que nos assiste. É uma alegria muito grande falar de livro jornalismo, né, que a gente acabou de falar agora. E eu decidi escrever esse livro porque eu sou jornalista da Folha, faz 18 anos que eu trabalho na área, cobri esse caso desde o primeiro dia, né? Desde que a investigação ela teve início, eu acompanhei, então eu tinha um material grande sobre esse caso, né? Um material que não havia sido publicado. E aí nesse intervalo o que eu senti? Que faltava um livro que pudesse representar a altura desse caso, que é um caso que aconteceu faz 10 anos, de um pai e a madrasta serem acusados da morte de uma menina de 5 anos e que comoveu o país, sabe? Muitas pessoas que nunca tiveram contato com essa criança ficaram emocionalmente envolvidas com ele, né? Pessoas que não conheciam a família, não conheciam a criança, moravam em cidades distantes e manifestavam, inclusive na época do Orkut ainda, né? Manifestava assim imensa saudade, é uma coisa que mexeu bastante. A cobertura da TV, dos jornais, rádio, revista, foi uma coisa assim que eu nunca vi na minha carreira, uma coisa semelhante. Polemizaram muito assim o caso. E a cobertura, havia um alto interesse das pessoas em tentar desvendar esse crime, porque culturalmente, no Brasil e no mundo também, as pessoas quando são desafiadas a solucionar um caso, elas ficam instigadas
a exemplo daquela novela dos anos 80 que tinha a Odete Roitman lá, que era o assunto do país descobrir quem que havia matado. Então, nesse caso, não era nenhuma vilã na novela, né? Na verdade, era uma criança de 5 anos que representava a infância, a pureza, e quem poderia ser, né? O pai e a madrasta negavam todo o tempo que eram eles, e até hoje, 10 anos depois, continuam ainda negando. E o que me motivou a escrever? Algumas verdades que a gente ficou consagrado aí no imaginário popular como provas irrefutáveis para a condenação dos dois, na verdade elas nunca existiram, né? O livro, então, ele trabalha o bastidor dessas provas, ele trabalha o bastidor dos policiais envolvidos, né? Trabalha um pouco também ali do perfil da família, o perfil dos envolvidos, do perfil dos culpados. E aí eu quero elogiar nesse trabalho a parceria que eu tive com a Record, né? Que é um das principais editoras, os principais selos que existem no país. Aí eu vim conversar hoje, porque eles estão fazendo uma parceria com a Amazon de lançar aí em busca de novos talentos. Para o autor, isso assim é uma notícia muito gratificante. Gratificante, porque às vezes você está escrevendo uma obra, você não sabe nem para onde você vai apresentar, não sabe quem você vai oferecer esse material, até porque você fica com medo, né? No primeiro momento você fica inseguro, você vai fazer o quê? Você vai procurar uma editora menor, que às vezes ela não tem estrutura para publicar seu livro, que foi no caso desse. No meio do caminho eu fui procurado por uma editora, mas ela não tinha uma estrutura suficiente para terminar a obra no prazo que eu queria. Sim. Aí eu procurei a Record, eles aceitaram minha obra assim de pronto, interessou, fizeram um trabalho de edição super respeitoso com o autor, né? Por isso que eu reproduzo isso, é um agradecimento público que eu faço do respeito de pessoas maravilhosas. Então, te ajudaram, né? Me ajudaram e respeitando, né? Porque algumas editoras, eles querem mudar o seu estilo. O editor que está editando, ele quer pôr o estilo dele. Mas não, o autor ele precisa ser respeitado. Às vezes a pessoa que está editando, ela tem uma dúvida no texto, que pode ser a dúvida do leitor, e ela te faz aquela questionamento sobre aquele ponto de uma forma super respeitosa. E às vezes você pega um editor que ele não compreende o material que ele está lendo, não sabe a importância jornalística disso, né? Nesse caso particularmente, eu tinha até um receio da pessoa que fosse ler essa obra ter um preconceito com relação ao trabalho. Porque tem umas pessoas que falam, não quero nem saber desse coisa, para mim não quero... Então imaginam que o livro é para defender o casal. Na verdade, o livro é para contar uma história, como se constrói a culpa de alguém, quais os elementos envolvidos nisso. Na verdade, assim, não é uma peça de acusação, não é uma peça de defesa, é uma peça de defesa do jornalismo, porque uma justiça ruim, ela é só prejudicial à pessoa de bem, porque ela influencia, né? E coloca bandido na rua e prende inocente. Então, o trabalho de investigação nesse caso, ele é uma obrigação moral que eu tinha de apresentar essas informações para o leitor, deixar isso registrado, né, numa obra, um trabalho de 5 anos de apuração, mais o tempo que você tem de deixar um trabalho mais saboroso para a pessoa ler, né, porque você também, ninguém vai comprar um livro para se chatear, né? Então a pessoa tem que ter um certo prazer em ler naquilo, embora seja um caso altamente chocante, que mexeu com muitas pessoas. Então tento um pouco até afastar o leitor do sofrimento, de explorar o sensacionalismo, o sentimentalismo. Eu faço, como já te disse, uma investigação na investigação e tento ser o mais isento possível. Estamos aqui com a Ivy Maciel, ela que está lançando 2 livros para a Bienal deste ano, uma pela editora Pandorga, outro pela editora Qualis, com 2 temáticas diferentes, né? Queria que você contasse primeiro do seu livro Vlad, que tem a temática do terror, como foram as inspirações, como é que surgiu a ideia inicial, por que escrever sobre esse tema? E conta um pouquinho da história do livro também. Então eu juntei a parte erótica, que o meu público é o público feminino, então peguei o Drácula e transformei, né, no meu Drácula. Eu sempre digo para as particular, assim, abram o coração, esqueçam o Drácula do Bram Stoker, que esse é o meu Drácula. E misturar um pouquinho, né, da ficção
o misticismo, porque eu também tenho bruxas na história, e o romance. Sempre tem o foco uma história de amor, né? E aí com complemento o sobrenatural. Bacana. E o outro livro que você está lançando é o Rude, né? Que ele é um pouquinho maior, que você está lançando pela Pandorga esse ano também. E ele trabalha mais com a coisa do thriller erótico, certo? O Rude é um thriller erótico, ele foca bastante assim numa trama mais suspense, né? E também tem as cenas eróticas, a descrição das cenas de sexo entre o casal, elas são um pouquinho mais explícitas do que romances que não abordam tanto essa parte. Mas o foco dele em si é a trama, né, que envolve um serial killer. O casal protagonista, ele é um escritor de romances e todas as mulheres com quem ele tem se envolvido nos últimos anos, elas foram assassinadas. E deixa eu te perguntar uma coisa, você que trabalha com o quesito da parte erótica e tal, como que é trazer essa coisa de uma sensação física para a leitura, para a pessoa que lê isso aqui ter alguma reação? Como é que é transcrever isso? É bem difícil. Eu sempre digo para as minhas leitoras, elas perguntam, né, qual é a parte mais difícil de escrever um romance erótico? Para mim, são as cenas de sexo. Porque assim, eu tenho mais de 20 livros, né, nem todos são eróticos, mas não pode ser sempre mais do mesmo, tem que ser diferente. E também não é só a coisa física. Eu gosto de tentar passar para a leitora a conexão do casal, né, nessa coisa física, mas que não é só um ato, tem sentimento. Então, assim, romance erótico, pode falar palavrão? Pode, com certeza. Romance erótico não é só putaria, né? Até porque sexo todo mundo faz, senão não estaríamos aí estaremos aqui, né? Então, assim, existe um certo preconceito com os autores eróticos, né? E principalmente autoras mulheres. Mas a gente está quebrando isso aos poucos. Esse ano a Bienal, assim, está muito aberta a autores eróticos. É isso aí. Bienal do Livro com contos eróticos, não putaria, não é verdade? É isso aí. Aqui na WTV Brasil. E para quem tá querendo escrever um livro, o Eduardo tá fazendo um trabalho muito bacana pra galera se intimidar a poder escrever, né? Poder fazer suas produções para poder tentar escrever ou para fazer um diário de viagem, né? Conta pra gente sobre o seu trabalho, como é que começou isso, de onde você te surgiu a ideia, como é que começou tudo isso? Faz um tempo, faz uns 15 anos que eu trabalho com isso. Começou de forma meio banal, assim, na verdade eu tinha uma outra profissão e tinha que presentear uma colega, aquelas coisas de amigo secreto, e uma das pessoas que eu gostava, mas aquelas pessoas tinham tudo, né? Eu resolvi fazer um negócio artesanal para presentear, né? Que seria uma coisa mais legal. E no final ela gostou, outras pessoas gostaram, compraram, aí virou um hobby e depois virou profissão. É isso aí, o Eduardo aqui na Bienal 2018. Estamos aqui com a Thelma, ela que está lançando uma trilogia e ela que veio diretamente da Alemanha. Por favor, nos dê uma boa tarde em alemão. Hallo Leute, danke schön für das hier sein. Und mein Buch jetzt ist in Deutsch auch. É isso aí, pra quem não entendeu, a legenda não tá passando aqui embaixo, tem que saber alemão, gente. É um incentivo a aprender outras línguas. Conta um pouquinho do seu livro, como é que surgiu a inspiração, de onde veio a ideia. Você já tá no segundo livro, né? A ideia é fazer mais um. Conta pra gente como é que começou tudo isso. Olha, eu estava na Grécia, passando férias em Creta. E um momento dado, no final dessas 2 semanas de férias maravilhosas, porque na Alemanha estava frio e eu estava lá no verão em Creta. E aí quando eu cheguei, eu estava meditando assim, em uma montanhazinha, coisa de filme, meditando em uma montanhazinha e no final de um hotel. E quando eu olhei para um lado, tinha uma montanha que sempre esteve lá. Mas naquele momento, quando eu abri os olhos, depois da minha meditação, que eu olho para aquela montanha, eu digo, gente, é um gigante adormecido. Conta pra gente um pouco da história. Normalmente essa história é a história de uma menina que é tida como... bom, na verdade, o livro é uma profecia, é baseado em uma profecia. E essa profecia diz que a última descendente da linhagem de Poseidon, com uma única amante humana que ele teve, vai ser a escolhida. E a escolhida para fazer alguma coisa, que eu não vou falar mais adiante, para lutar contra alguém, mas essa menina ela vai contestar do início até o fim a posição dela enquanto que
personagem principal dessa profecia e enquanto que uma é escolhida, e é o crescimento justamente, é o crescimento não só mitológico, porque a mitologia vai estar paralela também com essa linha, porque ela vai viver dois mundos, o mundo paralelo da mitologia, ela esquece, e o mundo paralelo da realidade. Então, é esse momento assim, essa luta dessa menina em crescer, enquanto que pessoa, porque ela era super mimada, ela é super protegida, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai evoluir, a autoestima dela vai crescer muito, e ao mesmo tempo ela vai viver dois mundos diferentes, e mais no momento ela vai ter que tomar uma boa decisão, porque senão a minha Gaia, que é a mãe terra, que deu toda a origem a todos os deuses, essa Gaia, a minha Gaia, pode ser aquela que vai exterminar tudo. Então, tudo. A história, tudo. Tudo em alemão. Alha. Alha. E o segundo, justamente, bom, aí a gente sabe, né? Já é a segunda passagem que eles vão realmente para o mundo mitológico, mas na Ilha de Ares. Hallo Leute, ja, ist genauso. Da WTV Brasil ist hier auch in der Bienal von São Paulo e mit vielen Schriftstellerinnen. Ok, tschüss. Einen schönen Tag für alle und bis dann. Tchau! E não só de ficção, mas também uma ficção muito verdadeira, o Guilherme Maia está trazendo o trabalho A Fronteira aqui para a Bienal do Livro de 2018. Na verdade foi em 2009 eu comecei a escrever, coloquei lá o título A Fronteira, né? 20 páginas, aí eu parei. Aí eu consegui outros rumos, segurança, trabalho, logística, não curti nenhum dos dois. Em 2015 eu encontrei tudo de novo, né? Eu tenho 44 contos, mais A Fronteira que eu comecei em 2009, encontrei tudo no notebook. Aí eu falei, é isso que eu quero. Aí eu voltei, desde então, aí 2015, aí 2007 eu lancei, que aí eu peguei a fundo. Agora, se eu te falar o porquê, aí fala do Maranhão, fala do Pará, fala do México, de Los Angeles. Eu nunca pisei em nenhum desses lugares. Os leitores têm dito que parece que eles estão nesses lugares quando eles lêem. Muitos pensam que eu fiz a travessia, já me perguntaram. Gente, nunca nem passou pela minha cabeça de fazer. Talvez seja porque eu gosto de justiça. Eu amo justiça e eu amo igualdade social. E eu moro num país que não tem igualdade social, infelizmente, né? Na verdade é bem escancarada a desigualdade social. E aí esse livro também fala da lei do retorno, né? Aqui se faz, aqui se paga. E eu acredito que eu uni isso com a imigração. Você mesmo que estava falando de desigualdade social, no seu livro você trata disso, né? Conta um pouco da história do livro. O livro é... Sem spoiler, né? Sem spoiler, né? Não pode, senão vai estragar. Na verdade é uma família, né, rica, muito rica, aí por causa de uma traição na própria família, a mãe e o filho caem na miséria absoluta e vão parar lá no Maranhão, no barraco. Quando o menino cresce, que o menino se chama Matias, aí ele decide ir para os Estados Unidos, o coiote ele engana os ilegais e todos eles caem nas mãos dos guardas de fronteira. Então aquele deserto acontece assim, um campo de batalha entre ilegais e patrulheiros, sangue ali tipo à noite, no gelo da noite. E o que acontece? O Matias é pego, né? E o que acontece? Quando ele é lançado na cela, acontece uma justiça. Que aí vai ser o spoiler que você falou pra eu não dar. Não conta, não gosto de spoiler. Mas bacana. E é muito... Você tava falando que você trabalhou com muitos lugares que você não esteve. Exige um trabalho de pesquisa grande nisso, né? Então, na verdade, a dificuldade foi essa, né? Porque como eu moro numa casa que tem, acho que 10 pessoas e mais um gato... Então, assim, até 11. Tocando, muita gente, eu não tinha lugar, então assim, eu precisei pesquisar muito. Internet, mapa Google, eu dei zoom, né? Então assim, eles saem lá do Pará de van e vão até o México de van. Aí assim, eu coloquei as estradas transamazônicas, passaram pela o cruzamento que tem Brasil-Venezuela, o ponto turístico, passaram pela lanchonete de la Chura, porque é tudo em espanhol. Então assim, você vê coisas reais quando você lê. E eu tive que... a minha intenção era colocar o mais real possível. E aqui na Bienal do Livro, Ziraldo, mais uma vez, né? A gente que já fez uma entrevista com você na última vez. E eu queria te perguntar do seu novo livro, que é uma parceria com o Maurício de Souza, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês produziram? A ideia é o seguinte, há muitos anos que eu e o Maurício estamos juntos há mais de 40 anos. Nós temos quase a mesma idade, ele é muito mais novo que eu, 2 anos ou 3. E a gente já fizemos um livro juntos há algum tempo atrás. Era uma história inventada. Ele fez um reizinho, uma história de um reizinho triste, sei lá, uma coisa parecida, e eu fiz de um anão, o maior anão do mundo, que é um
da Ilha de Páscoa, daqueles anões lá da ilha. Uma brincadeira assim. Mas não era uma coisa, era uma coisa, um exercício. Quando teve essa ideia de juntar a Mônica e o Menino Maluquinho, por acaso, os dois que estão há mais tempo na vida da criança brasileira, eu achei que a ideia era interessante e chamamos o Manuel Filho, que é um escritor infantil da melhor qualidade e que conhece muito bem a minha vida e a vida do Maurício, porque ele começou o interesse dele por teatro infantil lendo os meus livros e lendo os livros do Maurício. Aí então eu achei que ele é esse cara ideal para escrever essa história, porque nem eu, nem o Maurício ia escrever um livro de nós dois. Então a gente arranjou uma pessoa que podia ser esse escritor que retratasse nossos dois personagens juntos. E ele deu conta do recado muito bem, e os ilustradores do Maurício, que são uns craques e muitos, desenharam a turma da Mônica que eles sabem fazer e trataram de aprender a desenhar a turma do Maluquinho, que fizeram melhor do que eu. Então o livro ficou lindo, muito bom, e o nome é muito sugestivo, porque é Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica. MMM. Não, MMM, 5. Ainda podiam botar... podiam botar mais 2 M's ainda, que seria... E o Mistério da Montanha Mágica, entendeu? Então, ficou muito divertido o título, porque o Maurício disse que é um livro que tem um título completamente original, Então, você pode escolher o MMMMM, entendeu? Agora, ficou bom o livro, ficou bonito, muito bonito. Eu acho que é um dos livros mais bonitos que nós dois fizemos, entendeu? Eu acho que o Maurício não fez um livro tão bonito quanto esse, nem eu fiz também um assim. De maneira que foi uma experiência muito simpática, está dando muito certo, porque as pessoas têm interesse de imaginar os dois personagens que pertencem à vida deles há tantos anos, principalmente a Mônica. As pessoas têm interesse em ver o que aconteceu com os dois. A história ficou muito bonitinha, dá lá para ver. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está vendo uma das suas obras indo para as telas de cinema, né, Menino do Maluquinho, queria que você falasse um pouco sobre essas adaptações do cinema, a literatura saindo dos quadrinhos. Você acha que isso enriquece a obra de modo geral? Não, o cinema começou se inspirando na literatura. Todos os grandes filmes, em geral, eram adaptações de obras literárias e continua assim até hoje. Então, a literatura infantil, todos os filmes que você viu de literatura infantil, em geral, depois que pararam os cowboys, essas coisas, é tudo em cima de personagem que o leitor já conhece da literatura. De maneira que, para nós, é muito normal adaptarem um livro nosso para a literatura infantil. Então, eu acho que tudo passa pela palavra, né? E a palavra, ela chega ao leitor impressa, né? Então, é um caminho natural da obra literária, né? Porque contar a história é fundamental na vida da gente. E a história, ela só se perpetua escrita. E agora, com a possibilidade de fazer o cinema, ela se perpetua no cinema também. Então, o cinema completou todo o ciclo e consequentemente, o teatro e a televisão. O teatro não, é anterior, mas o cinema e a televisão apareceram quase que juntos, e aí todo mundo tem mais espaço para poder ouvir as histórias que é tão bom gostar de ouvir, não é verdade? É isso aí. Esse é o Ziraldo aqui na Bienal 2018.
Chegamos ao final de mais um Expressão Cult, que foi muito bacana aqui na Bienal do Livro 2018. A gente encontrou muitos autores muito bacanas com suas obras, tanto os grandes artistas quanto os pequenos também, que estão lá na correria e na luta para conseguir publicarem as suas obras. O Brasil, que é um país de muita dificuldade para quem é artista como nós, que somos da área digital, da mídia social, e para eles que são literatos, quadrinistas, resenhistas, pessoas que fazem da sua vida a arte. É muito difícil num país como esse você obter sucesso com a arte. Então nós estamos aqui justamente para poder mostrar o trabalho deles como forma de divulgação, como forma de talvez eles conhecerem outros públicos, que outros públicos possam conhecer o trabalho deles, assim como o nosso. Então para você que viu algum autor que você gostou, compre os livros dele, porque assim você acaba dando uma ajuda para eles e com isso expandindo a literatura. E ajudando o nosso país também, que é um país de muita dificuldade para quem trabalha com arte. Eu fico por aqui com toda a equipe do Expressão Cult. Foi muito legal cobrir esses 11 dias, 12 dias de evento que a gente fez aqui na Bienal do Livro. Muito bacana pra gente, muito cansativo, mas um trabalho bem feito. Conhecemos muitas pessoas bacanas. E eu espero que você, que gostou de algum autor, vá atrás. Que quiser acompanhar outras bienais do livro que a gente fez também, vai atrás. E encerramos por aqui, nós, a equipe do Expressão Cult, junto com a equipe da WTV Brasil, demonstrando todo o nosso amor e a nossa paixão pela nossa profissão. Só queria dizer para você também, para curtir a nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram, acompanhar alguns outros Expressão Cults de outros eventos que a gente fez e estar junto com a gente sempre. Quero mandar um beijo, agradecendo a todos vocês que nos acompanham sempre e estão sempre junto com a gente. Então, muita paixão pela WTV Brasil, pela Expressão Cult e pela arte no Brasil.